Só falta um detalhe para o anúncio de Carrascal no Flamengo. Além disso, tem o adeus de Gerson. Os russos confirmaram que há um acordo com o jogador e ele deve se apresentar logo depois do Mundial. Tem também europeus chegando para tirar Rossi do Flamengo. A gente vai explicar tudo no vídeo de hoje. Tem Flamengo tentando tirar o artilheiro da seleção sub-17 do Bahia e também toda a expectativa para as oitavas de final do Mundial, tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhuma notificação. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta! E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube, nem segue nas redes sociais. Aí não dá! Não esquece de dar essa moral pra ele, pô! Voltamos a qualquer momento com novas informações. E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje pra falar tudo do nosso Mengão, mas antes de mais nada, tem o meu parceiro novo aqui no canal que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, então bora para todas as notícias de hoje aqui, começando com resultados do Mundial de ontem. Ontem às 4 da tarde teve Juventus e City, um jogão, 5-2 pro City em cima da Juventus. No mesmo horário teve o Wydad Casablanca 1, Al Ain 2. Às 10 da noite a gente teve Al Hilal 2-0 pro Pachuca e também no mesmo horário, o Salzburg, Red Bull Salzburg, tomou 3-0 do Real Madrid, incluindo um golaço do Vini Júnior e depois uma assistência de calcanhar sensacional dele também. E agora tá tudo definido, as oitavas de final já estão todas montadas com partidas começando no sábado. Isso mesmo, hoje, sexta-feira, é o primeiro dia desde o início do Mundial que não tem jogo. Então vamos dar uma olhada aqui nas oitavas, começando com os jogos de sábado. Botafogo e Palmeiras, 1 da tarde desse sábado. Chelsea e Benfica, 5 da tarde. No domingo tem Inter Miami e PSG, 1 da tarde também. 5 da tarde, Flamengo e Bayern de Munique. Esse jogo, meu amigo, tô confiante, vai dar o que falar e eu espero voltar aqui na segunda-feira para vocês, mais sem voz do que eu voltei no sábado pós Flamengo e Chelsea, né? Enfim, vamos ver. E assim, é um jogo que muita gente está dizendo já que é fácil pro Bayern, principalmente lá fora. A gente trouxe ontem que tem jornal alemão menosprezando o Flamengo e vai ter jogo, hein? Vai ter jogo e não vai ser jogo tranquilo pro Bayern, não. Vamos acompanhar, mas eu tô confiante que o Flamengo faça uma partida sensacional e existe sim uma chance do Flamengo conseguir passar do Bayern. Flamengo e Bayern, 5 da tarde do domingo. Segunda-feira, Inter e Fluminense às 4 da tarde e às 10 da noite, Manchester City e Al Hilal. Na terça-feira, Real Madrid às 4 da tarde contra Juventus e 10 da noite, Borussia contra Monterrey. Muitos jogos bons, conforme o campeonato vai afunilando, só os melhores times vão ficando e aí acaba que praticamente só temos bons jogos, sem aqueles times menores, que você já olha para o jogo, já sabe quem vai vencer. Então, praticamente todos os jogos interessantes. E aí, vamos acompanhar, começando amanhã já essa fase de mata-mata, as oitavas de final do Mundial. O Flamengo continua a preparação
no ESPN Wide World of Sports em Orlando, lá um complexo de mais de 30 campos que tem lá na Disney, e aí eles deram esse nome da ESPN para atrair gente para lá, mas é um complexo, o pessoal fala que é uma coisa absurda. O próprio Bayern tá treinando por lá também, mas assim, por ser gigantesco, acaba que não tem nem contato direto com o Flamengo. E aí, com exceção do De La Cruz, o Felipe Luiz tem o elenco todo à disposição para montar essa escalação contra o Bayern. E faltam 2 treinos, esse treino de hoje, segunda-feira. O Flamengo treina também amanhã para enfrentar o Bayern de Munique no domingo às 5 da tarde. E ainda existe essa expectativa aí do Arrascaeta ficar no banco para o jogo, como a gente falou ontem, por essa possibilidade maior do Felipe Luiz priorizar a marcação-pressão, essa questão tática, e aí a gente sabe que quando entram a Arrasca e o Pedro, eles acabam não conseguindo exercer essa marcação-pressão lá em cima, com a linha alta durante muito tempo, por conta da questão física. Então, existe uma grande tendência aí, pelo menos é o que vem sendo dito por todos os veículos aí, a imprensa, de que o Arrascaeta muito provavelmente fica no banco, mas tudo isso na base da especulação. A gente sabe que o Felipe Luiz, em cima da hora, acaba escolhendo uma escalação que nem sempre está naquelas prévias dos jornais, porque ele não fala nada em momento nenhum. Todas as expectativas e as pré-escalações que saem em todos os veículos são baseados no trecho do treino que foi acompanhado, informações aí de conversas de bastidores, mas nada oficial. Então a gente só vai saber a escalação mesmo 1 hora antes do jogo, que é quando é divulgada a escalação oficial. Vamos mudar de assunto aqui, vamos ver os números sensacionais do Jorginho nessas 3 primeiras partidas que ele já jogou pelo Flamengo. 3 jogos, sendo 2 como titular, 2 assistências, 86 minutos para participar de gol. Então, ele precisa de pouco tempo para ter alguma participação em gol. Até agora com assistências, né? 186 ações com a bola chegou para ele 186 vezes, só nesses 3 jogos aí, sendo 2 como titular, 154 de 171 passes certos, 90% dos passes certos, 9 de 10 duelos ganhos, aquelas divididas em que ele vai disputar a bola, ele ganhou 9 de 10, e 12 recuperações de bola, 12 roubadas de bola, números absurdos do Jorginho com a camisa do Flamengo nesse início, que já era esperado que ele fosse um jogador que conseguiria se adaptar bem por conta de uma grande experiência e saber lidar muito com, principalmente com esse estilo de jogo do Felipe Luiz, mas ele surpreendeu e se adaptou ainda melhor, ainda mais rápido do que o esperado, e já é uma peça indiscutível no time do Flamengo, inclusive no time titular. Se o Flamengo tem todo o elenco à disposição, hoje o Jorginho, acho muito difícil que não seja considerado um titular do Mengão. Mudando de assunto de novo, teve uma entrevista do Bruno Henrique, e aí alguns trechos a gente destacou aqui. Primeiro, sobre a idolatria dele no Flamengo. Desde que cheguei ao Flamengo, sempre procurei dar o meu melhor e ajudar a ganhar jogos e títulos. Claro que aqui sou muito feliz, são 16 títulos e quero ganhar ainda mais, entrar cada vez mais na história do Flamengo. O patamar que quero alcançar é conquistar títulos, por isso que é o que importa, que é o que vai ficar marcado na história do clube. E ainda nessa coletiva ele falou sobre essa questão dele ser decisivo nos jogos grandes. Eu busco jogo a cada jogo o meu melhor. Esses jogos assim eu costumo ir muito bem, costumo assistir vídeo dos jogadores adversários também. Se for para dizer, que seja esse jogo para ser iluminado mais uma vez, não só eu como meus companheiros também, falando aí dessa partida contra o Bayern de Munique, que vai precisar que todo mundo esteja muito iluminado para o Flamengo ganhar do Bayern. Vai precisar sim de uma partida com foco acima do normal, e eu acredito. Eu acho que pode acontecer sim. E você? Comenta aí. Qual é a sua expectativa aí para Flamengo e Bayern nesse domingo? Ele ainda falando sobre essa partida, mas falando também de forma geral, sobre
a questão tática do Flamengo, o Bruno Henrique falou o seguinte: eu vejo todo mundo correndo, se ajudando, independente de quem é mais velho, mais novo. Esse é o espírito do time. A gente se cobra bastante. Se a gente correr, se ajudar, a gente tem totais condições de ganhar o jogo. É difícil, mas não é impossível. Então, mais uma fala aí do Bruno Henrique sobre esse jogo, sobre a questão tática do Flamengo, a questão aí de apoio entre os jogadores no sentido de correr, né? Ninguém se poupa, sempre visando o melhor para o time. Depois ele foi perguntado sobre o Alacian, ele falou: me identifico com o Alacian, ele corre, se esforça, decisivo, iluminado, elogiou aí o Bruno Henrique. E aí perguntaram para ele se ele acha o Bayern superior ao Chelsea. Ele falou: na minha opinião, o Bayern é muito melhor que o Chelsea. E aí ele reforçou, né, essa questão que a gente já vem falando, que vai ser um jogo mais difícil do que o do Chelsea, mas é possível. São dois times muito bons, o Bayern tem jogadores superiores, mas em alguns jogos o Bayern, por exemplo, não conseguiu ir tão bem assim. Perdeu do Benfica, pressionou, mas não conseguiu vencer. Então, apesar dos 10-0, mas foi 10-0 naquele time semi-profissional. Então, o Flamengo tem tudo para fazer o jogo duro. O Flamengo que fez jogo duro com o Liverpool, por exemplo, na final do Mundial, o Liverpool era o time que hoje dá para se comparar com o PSG. O time que estava dominando o cenário europeu naquela época. Então, existe sim uma chance, a gente vai torcer muito e eu tô confiante para o Flamengo fazer um jogo duro e, se tiver naquele dia iluminado, jogar tudo que sabe, conseguir sim a vitória e a classificação para cima do Bayern de Munique. Sobre premiação no Mundial até agora, o Flamengo é o clube brasileiro que mais faturou com premiação na Copa do Mundo de Clubes até o momento, com 2 vitórias e um empate e a classificação para as oitavas de final. O Flamengo já tem 27,7 milhões de dólares, totalizando aí algo em torno de 152 milhões de reais. Botafogo, Palmeiras e Fluminense têm exatamente a mesma premiação, 1 milhão de dólares a menos que o Flamengo, porque eles tiveram esse empate a menos aí, os dois com 2 vitórias e uma derrota, né? O time de Filipe Luís recebeu elogios de Arsène Wenger, o ex-técnico do Arsenal. Antes do jogo do Flamengo contra o Los Angeles na última terça, o técnico ex-técnico do Arsenal e hoje chefe de desenvolvimento global da FIFA, cumprimentou José Boto na tribuna do Camping World Stadium e elogiou muito o sistema de jogo da equipe rubro-negra. Além disso, afirmou que de todos os times do Mundial, foi o que ele mais gostou de ver jogar. Por fim, disse que não sabia se, quando o Filipe Luís colocasse o time alternativo, se o time ia conseguir manter a mesma característica, o mesmo estilo de jogo. E aí, depois do primeiro tempo, quando ele viu que sim, que estava mantido, ele voltou, foi lá, falou com o Boto de novo, e aí falou: esquece o que eu te falei, dá os parabéns ao treinador, porque o segundo time joga igualzinho ao primeiro. Muito bom. Então, elogio aí de Arsène Wenger, que é um técnico gigante, é um dos principais da história do Arsenal, se não o principal. E aí, na época do Henry, que o Arsenal chegava sempre lá no final, chegou naquela final clássica contra o Barcelona de Champions League. Então, é um técnico histórico aí do Arsenal, o Arsène Wenger, francês ele. E agora vamos falar de mercado da bola, começando aqui com o Flamengo tentando tirar Juan Pablo, um atacante de 16 anos do Bahia, ele que já, assim que fez 16, assinou o contrato profissional lá com o time baiano, já está no elenco profissional e é simplesmente o artilheiro da seleção brasileira sub-17. Flamengo tenta chegar num acordo com o Bahia, até agora sem sucesso. Ele que é bem blindado, o contrato dele para exterior a multa de 200 milhões de euros, porém, tem uma questão aí que para o mercado brasileiro, a multa tem que ser proporcional ao salário. Não pode ser aquela multa estratosférica se ele não ganha um salário estratosférico. Então, tem essa questão aí. Não foi divulgado o valor da multa dele para o Brasil, mas o Flamengo está tentando não precisar pagar a multa, mas está negociando com boa chance de trazer o atacante para a Gávea, mas ainda sem acordo. O Flamengo continua fazendo proposta, tentando convencer o Bahia a liberar o jogador. Com o jogador,
parece que ele tem sim vontade de jogar no Rio de Janeiro e se vem com certeza ia agregar o elenco, talvez ainda não para jogar com o elenco principal, com 16 anos ainda, talvez seja cedo, mas o Flamengo busca a contratação do centroavante da seleção sub-17 para agregar ao elenco, a princípio sub-20 e logo em seguida elenco principal do Mengão. Vamos acompanhar aí e ver qual vai ser o desfecho aí das negociações de Flamengo com Juan Pablo do Bahia. E o Carrascal? Ele tá na Colômbia e só tem um detalhe que a gente até então achava que era basicamente questão de documentação para ele ser anunciado, mas agora veio à tona o detalhe que falta para o Carrascal ser anunciado pelo Flamengo e é questão de garantia bancária. Isso aí já está sendo resolvido. O Dínamo pediu a questão das garantias porque o Flamengo vai parcelar o pagamento do Carrascal. O Flamengo tem um benefício muito grande por conta da boa fama no mercado financeiro do futebol, porque ele é um bom pagador. Então, apesar de alguns times exigirem comprovantes bancários, não é no nível, por exemplo, que o Flamengo exige para alguns times aqui do Brasil, para Corinthians, para Inter, que quando o Santos tentou comprar o Thiago Maia e aí herdar a dívida que tinha do Inter, o Flamengo exigiu garantia bancária garantia financeira vinda de um banco, né? Nesse caso agora o Dinamo Moscou pede uma garantia financeira, que é comum, todos os times que vendem parcelado pedem esse tipo de garantia. Eles estão fechando os últimos detalhes e o Carrascal, inclusive, é esperado na próxima semana no Rio de Janeiro, já para fazer os exames e assinar o contrato. Então tá cada vez mais próximo aí o anúncio do jogador. A gente vai continuar acompanhando. Qualquer novidade eu trago para vocês, mas a gente já tem mais esse detalhe aí do que de fato falta para ele ser anunciado, e esse ajuste aí da questão da garantia financeira. Uma outra notícia é que tem time da Europa vindo tentando levar Agustin Rossi para lá. Time da Itália, Udinese, acompanha o goleiro desde a época dele no Boca Juniors. Tá vindo com interesse no goleiro e pretende fazer uma proposta na janela de julho. Além da Udinese, tem 3 times da Premier League ainda não divulgados, interessados no goleiro, que estão já estudando, fizeram contato com a direção do Flamengo para entender qual é a situação atual dele e que tem muito interesse em levá-lo para lá nessa janela de julho. O contrato do Rossi hoje vai até o fim de 2027, ou seja, em relação a ele poder sair de graça, não tem esse risco, mas o Flamengo não pensa em negociar o Rossi de forma nenhuma nesse momento e trabalha, inclusive, para uma renovação além de que ele já é de 27, para estender isso até 2031. Então, o Flamengo hoje tenta, e já, segundo informação até do Mauro Santana, saiu no canal dele, de que o Flamengo tem negociações avançadas para que essa renovação aconteça o quanto antes, e aí inclusive com um reajuste no salário que vai possibilitar o aumento da multa rescisória para blindar de vez e evitar que o Rossi saia para qualquer lugar, muito menos para a Europa, Oriente Médio, e aí o Rossi fica garantido no Mengão, ele que está agarrando demais, e é primordial que o Flamengo faça esse movimento e garanta a permanência do goleiro argentino. Espero que dê tudo certo e qualquer novidade que a gente tenha aí nos próximos dias, semanas, eu trago aqui para vocês. O último assunto aqui é o Zenit, através lá do presidente do Zenit, o Medvedev, confirmando o acordo com o Gerson. Ele disse que desde antes do Mundial já tem tudo acertado com o jogador. E aí, quando ele fala com o jogador, entenda que é o Marcão, o pai dele, né? A figura, já tem tudo acertado e que é questão de tempo o anúncio que após o Mundial o Gerson de fato deve se apresentar ao Zenit. Tem muita gente dizendo que existe esse acordo no Brasil, o Marcão, agora o time russo, porém, para que isso aconteça, precisa
que haja esse depósito dos 25 milhões de euros à vista na conta do Flamengo. E isso não aconteceu até o momento. Já houve informação de que isso vai ser repassado primeiro ao Marcão e depois o Marcão depositar, que isso deve acontecer por volta do dia 30 desse mês, tudo mais, mas tudo na base da especulação, do boato. Em paralelo a isso, informação de que times ingleses vêm também com interesse no Gerson, que isso poderia ter dado uma balançada no jogador. Por outro lado, tem gente dizendo que o Gerson poderia estar repensando a saída por conta da repercussão ruim, que ele perderia a idolatria que ele conquistou no Flamengo. Tem um monte de gente falando muita coisa, porém essa declaração agora do presidente do Zenit acaba dando um pouco mais de peso e a tendência é que ele de fato vá para o clube russo. A não ser que haja uma grande reviravolta, a tendência é de fato o Gerson, após o Mundial, ir para lá, se apresentar na Rússia, passar um friozinho, ficar sumido do futebol e, se bobear, ficar fora da seleção brasileira também, ó. Gestão de carreira sensacional do seu Marcão, hein? Mas, pensando pelo lado dele, ele vai encher o bolso de dinheiro. É isso aí. E é isso. Por hoje era isso, e lembrando a vocês para compartilhar o vídeo, para se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like. Tem também lá para você que está no celular, na parte dos comentários, arrasta para o lado e clica no botão de hypar para me ajudar a fazer o vídeo chegar para cada vez mais gente, beleza? Me dá uma força nisso aí. Valeu, até a próxima. Pega a visão, segue o Lucão. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que está aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar para o lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!